Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 16 e versículo de número 11 ao 13, que vai nos dizer assim: Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando olhamos para a história de Asa, rei de Judá, nós observamos que faltou nele confiança em Deus. Faltou nele colocar em Deus, irmãos, aquilo que ele depositou nos humanos, aquilo que ele mesmo confiou a pessoas. Deus me trouxe aqui para te lembrar que a sua confiança não pode estar no ser humano, a sua confiança não pode estar naquilo que você está vendo humanamente falando, mas precisa estar no Senhor. Asa, ele foi alguém que tinha restaurado o culto no templo e ensinado o povo a servir a Deus. Deus já havia dado vitória a ele, mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele se viu ali oprimido, quando ele viu que Baasa, rei de Israel, estava se levantando contra ele, ele não buscou ao Senhor para ser o seu auxílio. Ele não buscou ao Senhor com a sua ajuda, dizendo: Deus, o Senhor está vendo que Baasa tem se levantado contra mim? O Senhor pode pelejar por minha causa? Não, Asa não entregou nas mãos de Deus o que ele precisava. Mas a Bíblia diz que ele procurou se aliançar com Ben-Hadad. Ele procurou se aliançar com o rei da Síria. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: não esqueça que eu sou o Deus que abro a porta na tua vida. Não esqueça que eu sou o Deus da libertação, que eu sou o Deus da restauração, que eu sou o Deus que posso fazer o impossível acontecer e a minha glória eu não dou a ninguém. Asa errou por não confiar inteiramente no Senhor. Aonde está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? Talvez você é alguém que tem experiências com Deus. Talvez você é alguém que até faz as coisas para agradar a Deus, humanamente falando. Você se entrega para fazer a obra de Deus, mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que não é somente isso. A sua confiança precisa estar nele. Você precisa lembrar diariamente que você não pode confiar no ser humano, mas primeiramente você tem que confiar no Senhor. Quem vai abrir a porta para você é Deus. Deus pode até usar alguém como instrumento. Deus pode até usar alguém para te indicar, mas não esqueça que a glória é inteiramente de Deus. Aqui Asa peca. Asa pecou, por quê? Porque ele não reconheceu em Deus o auxílio que ele precisava. Ele fez aliança, irmãos. Uma aliança estrangeira que Deus não aprovava, porque ele estava amedrontado com o que estava acontecendo. Ele achou que ele iria perder aquela batalha. Muitas vezes você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e vai pensar que vai perder batalha, mas são nesses momentos em que você busca auxílio e ajuda no Senhor. São nesses momentos que você apresenta a Deus quem são os seus inimigos, o que está te amedrontando. Declare comigo: eu vou apresentar a Deus aonde está o meu problema e ele vai resolver. Eu vou apresentar a Deus aonde está o meu problema e ele vai resolver. Anani, o profeta, ele foi lá falar com Asa e ele disse: Asa, você errou. Você não confiou em Deus. Deus já te deu vitória. Você tem experiências com ele. Por que que você foi se aliançar com Ben-Hadad? Por que que você foi procurar Síria? Para que ela viesse assim a te defender. Irmãos, nós não podemos esquecer que quem está ao nosso lado é todo poderoso. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus, irmãos, ele não perde batalha. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus, ele jamais vai nos desamparar.
Um homem que tinha respaldo com os céus. Um homem que tinha agradado a Deus no início e agora, irmãos, terminou de uma forma terrível. Por quê? Porque não confiou inteiramente em Deus. É muito perigoso a gente confiar em Deus parcialmente. É muito perigoso a gente confiar em Deus pela metade. Você confia que Deus pode fazer algo, mas outras coisas na sua vida você já não acha que Deus pode fazer. Você já não confia a Deus em algumas áreas da sua vida porque você acha impossível. E Deus está dizendo, eu quero que a sua confiança esteja inteiramente em mim. Eu quero que a sua fé esteja depositada, diz o Senhor, em mim, para que você não venha se perder como Asa que se perdeu. Asa se perdeu por falta de confiança e morreu sem confiar em Deus, irmãos. O Deus que é auxílio, o Deus que já tinha dado vitória, o Deus que já havia mostrado que estava com Asa, o Deus que já havia mostrado que para ele não existe impossibilidades, o Deus, como diz aqui no versículo de número 8, que já tinha dado vitória a Asa. Versículo 8, acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Ou seja, Deus já lhe deu vitória. Você já venceu um exército que tinha muitíssimos carros e cavaleiros. Você venceu os etíopes e os líbios. E você esqueceu disso. Meu irmão e minha irmã, quantas batalhas você já venceu com o Senhor? O que Deus já fez na sua vida? É tempo de você começar a lembrar. É tempo de você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Você não pode esquecer dos feitos do Senhor. É por isso que precisamos lembrar diariamente, irmãos. Porque senão no tempo de aperto, no tempo de angústia, a gente acaba confiando naquilo que não é para confiar. A gente acaba estribando a nossa confiança naquilo que Deus reprova. Você observa que esta aliança que Asa estava fazendo era reprovada por Deus. E todas as vezes que você faz algo que Deus não se agrada, automaticamente você começa a perder batalha. Automaticamente você começa a perder as forças. Asa, ele não gostou de ouvir aquilo que Anani estava falando. Ele não gostou de ser repreendido. E a Bíblia diz que ele se indignou contra Anani e o lançou no cárcere, no tronco. E ele se enfureceu contra ele. Por quê? Porque Anani havia dito, você errou. Quando Deus te alerta, quando Deus fala contigo, não é para você ficar entristecido, enfurecido, com raiva, chateado por causa da palavra, não. É para você agradecer e se posicionar, dizendo, Deus, o que está faltando em mim é confiança, eu vou começar a trabalhar a confiança. Eu vou começar a entregar para o Senhor áreas que eu não entregava porque eu te limitava. Às vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Declare comigo, eu não vou limitar o poder de Deus na minha vida, Ele é todo poderoso. Eu não vou limitar o poder de Deus na minha vida. Ele é todo poderoso. Se Deus é todo poderoso, irmãos, não tem porquê a gente não confiar tudo nas mãos dele, entende? Deus quer trabalhar em todas as áreas da sua vida. Ele quer trabalhar na sua saúde. Ele quer trabalhar na área sentimental. Ele quer trabalhar na área emocional, na área espiritual, na área financeira. Todas as áreas da sua vida Deus quer trabalhar. Mas você precisa confiar tudo nas mãos dele. Asa não confiou tudo nas mãos de Deus, mas Asa depositou a confiança nos homens. Quando eu deposito a minha confiança nos homens, eu me frustro. Quando eu espero de alguém o que é para Deus fazer, irmãos, automaticamente eu vou ficar frustrada. Não espere do ser humano, não espere a ajuda dos homens, mas clame a Deus, porque Deus pode usar os homens para te ajudar, você entende? Deus pode usar o ser humano para te abençoar. Deus pode usar o ser humano para abrir portas na sua vida, mas você não pode esquecer que a sua confiança tem que estar em Deus. Declare comigo, eu vou confiar em Deus até o fim da minha vida em nome de Jesus. Eu vou confiar em Deus até o fim da minha vida em nome de Jesus. Não coloque a sua confiança em outros lugares, em outras pessoas, em situações que Deus, irmãos, não seja glorificado. Nós precisamos dar glória a Deus inteiramente. A nossa fé move, irmãos, a mão de Deus ao nosso favor.
Quando confiamos em Deus, Deus olha do céu e se agrada de nós, porque nós estamos dizendo: Senhor, eu não posso, mas eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor é todo-poderoso. O Deus, irmãos, que não havia perdido batalha. Quando Asa confiou nele, é o Deus que não mudou. E era isso que Asa precisava entender. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Para que se aliançar com Ben-Hadad? Deus ia te dar vitória contra a Síria, mas agora Deus não vai te dar mais. Os sírios escaparam das suas mãos por causa de você mesmo. Você sabia que você mesmo começa a plantar a perca da sua vitória? Quando você para de confiar em Deus, a sua fé automaticamente ela é paralisada. Quando a sua fé é paralisada, você não está agindo por fé, então você não está agradando a Deus. Quando você passa a desagradar a Deus, você passa a perder batalha. Você passa a ver sua vida desmoronando. Aonde é que está os teus olhos hoje? Talvez esteja em pessoas que poderiam te ajudar. Talvez esteja em médicos. Talvez esteja em advogados, em juízes. E Deus está dizendo para você: não coloque a sua confiança no homem, coloque em mim, porque eu posso usar o homem para te abençoar. Eu posso usar o homem para ser canal de bênção na sua vida. Deus pode usar o homem, mas o homem não pode usar a Deus. Você entende isso, irmãos? Deus é todo poderoso e Ele quer nos dar vitória por completo, mas nós precisamos nos posicionar. Sem fé é impossível, não tem a possibilidade de você agradar a Deus sem fé. Sem você confiar em Deus. É como eu falei, voltando a enfatizar. Eu estou falando de um homem que tinha experiências com Deus. Asa tinha experiências com Deus. Asa tinha com Deus, irmãos, vitórias. Mas preferiu confiar no ser humano. E a queda dele foi assim. Porque confiou nos homens, confiou na força humana. E não confiou em Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele ficou doente dos pés. Ele começou a adoecer e a doença dele era em extremo grave. Naquele momento ali, ele poderia se voltar para Deus. Naquele momento em que ele estava enfermo, naquele momento em que ele estava naquela situação terrível, ele poderia pedir a misericórdia do Senhor. Lembra do que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias começou a chorar, ele começou a orar, ele se humilhou diante do Senhor e Deus, irmãos, o livrou da sentença de morte. O rei Ezequias fez diferente de Asa. Asa, ele já agiu de uma forma, irmãos, que não agradou a Deus. Quando nós agimos de uma forma que desagrada a Deus, irmãos, nós perdemos batalha. Quando nós agimos de uma forma que desagrada a Deus, automaticamente Deus não vai agir por nós. Deus não vai fazer os milagres que Ele quer que a gente viva se não houver confiança em nós. Deus quer trabalhar a sua confiança. Deus quer que você confie, que você deposite a confiança nele em todas as áreas da sua vida. Não confie em Deus parcialmente. Não confie em Deus pela metade, não, mas se entregue por inteiro. Deus quer uma entrega sua, para que lá na frente não aconteça com você o que aconteceu com Asa. Asa, quando estava muito doente, a sua doença estava realmente muito grave, a Bíblia diz que na enfermidade dele ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos, ele confiou no homem de novo. Os médicos poderiam ter ajudado Asa, se Asa primeiramente confiasse no Senhor, porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Mas Asa não compreendia isso. Asa preferia confiar naquilo que era palpável, naquilo que os olhos dele contemplavam. Cuidado se você é do tipo de pessoa que só acredita quando você vê. Cuidado se você é do tipo de pessoa que só acredita quando os teus olhos contemplam, quando a sua mão toca. Se você é como Tomé, né? Tomé não era assim? Se eu não ver, se eu não colocar o dedo aonde estava o cravo, se eu não colocar a mão onde a lança foi colocada, de modo nenhum acreditarei. Tem pessoas que agem dessa forma, irmãos. E Deus está dizendo: eu não quero que você fique com incredulidade. Eu não quero que você tenha falta de fé. Talvez o que está fazendo você perder batalhas, talvez o que está fazendo com que a porta fique fechada é a incredulidade. Deus está dizendo: lança fora essa incredulidade. Lança fora essa falta de confiança. Lança fora essa falta de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não queremos ser como Asa, uma pessoa que começou bem, mas terminou mal.
Uma pessoa que começou confiando, uma pessoa que começou com fé, uma pessoa que começou ali restaurando o culto no templo, ensinando o povo a seguir a Deus, mas terminou sem confiar no Senhor. Nós precisamos ter fé, irmãos, na nossa vida, do início ao fim. Nós precisamos guardar o que a gente tem para que ninguém tome a nossa coroa. Para que ninguém tome aquilo que é importante na nossa vida. A sua fé é importante. A sua confiança em Deus é importante. Você nunca pode esquecer aonde a sua confiança precisa estar depositada. Deposite a sua confiança em Deus. Lembrando, Deus pode até usar homens para ser instrumento na minha vida, seres humanos, mas a glória é dele. É ele quem vai fazer. Eu vou colocar ele em primeiro lugar. Quando Asa colocou Deus em primeiro lugar, ele teve vitórias. Mas quando ele resolveu se aliançar com quem Deus reprovava, quando ele resolveu confiar nos homens, automaticamente ele caiu. Ele morreu, ele pereceu. Porque quando você coloca a sua confiança nos homens, certamente você perecerá. Quando a sua confiança está em Deus é diferente. Deus está dizendo, é tempo de depositar a sua confiança inteiramente em Deus. Deus não quer você pela metade, não. Ele quer você inteiro, ele quer você inteira. Confie no Senhor. Seja alguém que começa bem e termina bem. Não seja alguém que começa bem e termina mal como Asa, mas seja alguém que deposita a confiança em Deus. Você vê, irmãos, o quanto isso é importante, a gente depositar a confiança no Senhor. Hoje o Senhor te chama, te convida a você colocar a sua confiança inteiramente nele, sabendo que ele tem o que você precisa. Se você precisa de cura, ele tem. Se você precisa de auxílio, ele tem. De ajuda, ele tem. Se você precisa de socorro, ele tem. Se você precisa de vitória, ele tem. Se você precisa de milagre, ele tem. Deus tem tudo o que você precisa. Deposite a sua confiança nele. Não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. A sua fé não pode estar depositada em homens, em pessoas, em circunstâncias, em situações. Mas a sua fé precisa estar depositada no Senhor, pois ele tem vitória por completo para te entregar. Declare comigo, a minha fé está depositada em Deus e eu creio no milagre. A minha fé está depositada em Deus e eu creio no milagre. Todos aqueles que depositam a confiança em Deus não ficam frustrados. Versículo 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Enquanto Asa confiou em Deus, Deus deu vitória para ele. Enquanto você confia em Deus, Deus te dá vitória. Que seja assim até o fim dos nossos dias, que a gente confie no Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, ô Senhor. Nos acrescente fé, Pai. Nós não queremos começar bem e terminar mal aqui como Asa. Não queremos, Pai, ser religiosos, meu Senhor. Não queremos ser pessoas que só cumprem, Pai, o que tem que ser cumprido ritualmente falando, mas não fazem aquilo que te agradam. Queremos que o nosso coração, que a nossa confiança, que a nossa fé esteja inteiramente no Senhor, porque sabemos que se a nossa fé estiver no Senhor, o Senhor certamente fará o melhor pelas nossas vidas, Senhor. Asa falhou em não confiar em ti e nós não queremos falhar da mesma forma que ele. Eu te peço, tem misericórdia. Nós queremos confiar que o Senhor é o Deus da cura, da restauração, da libertação, que o Senhor é o Deus da porta aberta, que o Senhor faz o impossível acontecer, que o Senhor esteja em primeiro lugar, Pai, na nossa vida. E as demais coisas nós sabemos que o Senhor acrescentará. Acrescenta-nos fé, acrescenta-nos confiança. Esse é o nosso pedido, Pai. Através dessa oração, queremos te colocar sempre em primeiro lugar, sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus que dá vitória ao seu povo, Pai.
sabendo que o Senhor não perde batalha e que nada, Senhor, nada é impossível para ti. Colocamos a nossa confiança e a nossa fé no Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor, meu Pai amado, venha tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também, Pai, que o Senhor venha abençoar, prosperar, conceder o desejo do coração, Pai, daqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus amado, trabalhar na vida de cada um deles. Se o desejo deles, Pai, for o do Senhor, que o Senhor venha conceder, que o Senhor venha fazer milagres, Pai, o impossível acontecer e que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor continue falando melhor aos corações de teus filhos e trabalhando de maneira especial, como só o Senhor sabe trabalhar. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus está dizendo para você, coloque a sua confiança inteiramente nele, porque certamente você não ficará frustrado. Não cometa os erros de Asa, que confiou no ser humano e acabou perecendo. Lembre-se, quem confia em Deus tem certeza da vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.